Bem, bom dia a todos. Eu queria saudar os amigos, meu querido Tomás, Gil, Naumar, amigos de longas batalhas, saudar todos os colegas aqui presentes, colegas trabalhadores da área de educação nesse país, saudar especialmente a diretoria da ATENS, esse sindicato que eu tive o privilégio de acompanhar desde o início, através das primeiras movimentações em Brasília, ainda quando estava na CESUR, e hoje fico feliz de estar aqui presenciando a luta desse jovem sindicato e o compromisso que tem com a educação e com o povo brasileiro. Eu queria inicialmente destacar, assim, eu tenho 20 minutos, queria também que me avisasse aí, Tomás, dos 5 minutos. É muito pouco tempo diante de tanta coisa que a gente... 5 de tolerância. Certo. Que a gente precisa falar. E eu queria... Marcado de relógio grande. Certo. E eu queria iniciar destacando quais são as referências normativas relacionadas ao financiamento da educação. E aqui citar as principais, porque tem ainda os recursos para fiscais e outras que não adianta a gente, nesse primeiro momento, detalhar. Mas nós temos a Constituição Federal, que, para nossa tristeza, depois de muita luta, parece que vem, nos últimos tempos, sendo reiteradamente desconsideradas, inclusive por quem tem obrigação e por quem é muito bem pago para velar e para defendê-la, e vocês sabem de quem eu estou falando. Nós temos a Lei 9.349 de 96, que é a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e eu estou colocando ela aqui porque é uma das leis, né, que se o futuro e se avançar, será alterada para poder, naturalmente, contemplar os interesses gerais do que o governo quer com esse projeto. Nós temos o Plano Nacional de Educação, que é outra lei que foi aprovada por unanimidade no Congresso, que foi fruto da luta de todos os movimentos organizados que militam na área de educação e que também, né, depois, principalmente no marco que resultou no golpe que derrubou a presidente Dilma, passou a ser esquecido no bojo da política nacional, em função, segundo declarações do próprio governo, da crise econômica, que, na verdade, é fruto da crise política que antecede tudo isso. E nós temos ainda a lei do Fundeb, essa talvez uma que mais preocupa, porque nós estamos há 2 meses, né, Gil, do fim da lei, e às vezes eu tenho pesadelos, porque eu fico pensando o que será da educação desse país se não houver um acordo no sentido de consolidar uma proposta minimamente razoável para o Fundeb, porque tudo começa aí. Toda a estrutura da educação pública brasileira começa aí, principalmente numa situação de crise fiscal, onde os municípios e os estados, pelo menos a grande maioria, passa por enormes dificuldades, fruto da crise, repito, política e econômica. E ainda a lei dos royalties do petróleo e gás natural para educação e saúde, que foi fruto também da luta sindical, da luta do movimento estudantil, do campo progressista, que garantiu recursos para a educação e saúde a partir de uma nova matriz de geração de riqueza para o país, que foi, sobretudo, o pré-sal, e que nós estamos vendo aí no dia a dia ser a céu aberto, entregue ao capital estrangeiro, e ainda a preço de banana, e ainda com concessões fiscais absurdas que a maioria das empresas brasileiras gostariam de ter e não tem. Bem, e
E somado a isso, nós temos, né, alguns marcos importantes da própria Constituição Federal de 88, que faz referência à educação, né? A Constituição diz que o financiamento das instituições de ensino público federais e a redistribuição de recursos, né, para garantir oportunidades educacionais para um padrão mínimo de qualidade que é exigido, né, é obrigação da União. E isso não vem sendo cumprido, e não vem sendo cumprido desde lá. Não é coisa recente. É só a gente olhar o quadro, sobretudo do ensino fundamental, da pré-escola, da educação infantil, que ainda é muito crítico no Brasil, embora nós tenhamos nos períodos do governo Lula e da presidente Dilma conseguido universalizar o acesso no ensino fundamental, né? O ensino básico ainda tem algumas deficiências, nós não vamos ter tempo de discutir isso aqui hoje, mas podemos avançar um pouco durante o debate, mas ainda temos problemas, né, no ensino médio. Bem, e a outra questão é com relação às vinculações. Essas são mais preocupantes ainda, e hoje é fruto de um debate, mas que me parece estar mais no âmbito da vontade e do desejo do que propriamente do que está escrito na legislação. Então, até 2017, valia, né, de acordo com a Constituição Federal, o investimento mínimo de 18% do governo federal na educação, sobretudo para prover, né, os recursos necessários para a educação federal, seja ela de nível superior, seja ela de nível médio e tecnológico, e em alguns casos até de creches e educação infantil, numa parcela muito pequena. Então, esses 18%, que eram o mínimo, e que, de novo, nos governos, estou citando os governos de Lula e Dilma, porque foram aqueles que ultimamente mais investiram em educação. Então, nós tivemos, e ainda hoje, por conta disso, nós temos um percentual bem acima de 18% que o governo federal investe. Mas com a aprovação da emenda constitucional, essa emenda 95 de 2016, ela é clara. A emenda diz no seu texto que os recursos, né, para a educação, os recursos públicos, de uma forma geral, serão calculados a partir do que foi gasto no ano anterior, corrigido pela inflação. Veja bem, se isso é uma emenda constitucional, significa dizer que o que estava antes e que se referia a esse objetivo deixa de valer. Então, significa dizer que, se a economia não reagir, né, com a inflação baixa, que é fruto natural de uma economia estagnada, nós vamos, daqui a 3, 4 anos, estar investindo menos de 18%. E há controvérsia, estou dizendo isso porque alguns economistas dizem que não é possível isso, porque a Constituição garante. Ora, se a Constituição garante 18%, por que é que a PEC veio mexer nisso? Deixasse os 18%. Mas não. Então, no meu entendimento, e acho que no entendimento de quem sabe ler minimamente, vai concordar de que é possível, daqui a pouco, esse percentual cair de 18%. Se nós já estamos em dificuldades, imagine o que nós vamos ter aí pela frente. Então, associado a isso, nós temos a meta 20 do Plano Nacional de Educação, que é clara, que foi fruto também da luta dos movimentos populares, dos sindicatos, né, do próprio movimento estudantil, da UNE, de que em 2024 o Brasil deveria estar investindo 10% do PIB em educação. E somente isso garantiria que, pelo menos, grande parte das metas das outras 19 estabelecidas no Plano Nacional de Educação poderiam ser atingidas. Então, o resultado é que nós não vamos chegar a isso e, portanto, está comprometido desde já as metas do Plano Nacional de Educação. Embora algumas nós tivemos sucesso, como as metas na pós-graduação, nós avançamos bastante, mas ficou muito por aí. A universalização
no ensino fundamental, como eu já falei, que está longe de dialogar com a qualidade, mas, em todo caso, nós conseguimos avançar. E aqui eu queria destacar, antes de entrar no Futuros propriamente dito, uma questão que tem incomodado muito a comunidade universitária, em função de uma campanha que vem sendo feita, não é de hoje, há bastante tempo, e que tem o apoio da grande imprensa, que é o mito de que as universidades públicas, os institutos federais também, não fazem gestão, não fazem uma boa gestão. Daí vêm os discursos e as propostas que nós estamos vendo, e uma delas é o Futuros. Bem, como se os gestores das universidades, como se os gestores dos institutos federais, como se os movimentos organizados, os sindicatos, não tivessem na sua pauta de reivindicações e de luta há muito tempo, reivindicações no sentido exatamente de dar condições para que a gestão na universidade seja muito mais democrática, seja muito mais eficaz do que ela tem sido. E, naturalmente, nós estamos aqui diante de 3 ex-reitores de universidade, nós estamos diante de pessoas aqui que trabalharam, certamente, em pró-reitorias, em coordenadorias, junto à administração superior da universidade, de universidades e de institutos federais, e sabem que é uma luta de muitos anos, de todos nós, as reivindicações para que a gestão na universidade fosse mais fluida. E eu, normalmente, quando criticam a gestão nas universidades públicas, eu faço algumas perguntas a quem está criticando, porque essa crítica, normalmente, vem de gestores privados. E eu fiz uma vez uma crítica no debate no Conselho Nacional de Educação, onde tinha reitores de instituições privadas, e eu fiz um desafio para que um reitor de uma instituição privada sentasse durante um dia na cadeira de reitor de uma instituição pública. E aí eu fui fazendo, colocando as dificuldades que são. E eu começava dizendo, a primeira coisa que o reitor de uma universidade privada, pública, tem que fazer é reivindicar ao seu setor jurídico, a sua procuradoria, sua entre aspas, que autorize ele tomar uma decisão que é importante para a universidade. E este procurador que vai analisar essa solicitação do reitor, muitas vezes, na maioria das vezes, não pertence àquela instituição, não tem qualquer apreço por aquela instituição, e alguns deles, são raros, mas alguns, não têm apreço sequer pela educação pública no nosso país. São inimigos da universidade, são inimigos da educação pública. Mas estão ali, ao lado do gabinete do reitor, para dizer o que é que o reitor pode e o que é que o reitor não pode fazer. E isso vem se tornando crítico nos últimos anos, a ponto de nós termos também dentro da universidade, das universidades, inimigos daquilo que a universidade representa para a sociedade. São pessoas que estão em alguns cargos, como nas controladorias e muitas vezes nas auditorias internas. E eu queria abrir um parênteses agora para lembrar que agora no dia 2 nós completamos 1 ano do trágico falecimento do reitor Cancelier, fruto do abuso de autoridade de dentro e de fora da universidade. O reitor que foi assassinado, eu uso esse termo porque não encontro outro, foi assassinado pela violência do Estado policialesco, e até hoje não se comprovou um único crime, um único deslize realizado pelo reitor Cancelier. Então veja, se isso não for grave, se isso não nos motivar
a lutar para a mudança, nós vamos esperar o que mais? Porque a universidade está sofrendo uma campanha violenta que parte de dentro do MEC, de quem tinha a obrigação de defender a universidade, desqualificando os professores, desqualificando os servidores técnico-administrativos, desqualificando os nossos estudantes, desqualificando os nossos espaços de liberdade de criação, de todo e qualquer tipo de manifestação, seja ela artística, seja ela política, seja ela cultural, seja ela científica. E nós estamos aceitando isso. É muito preocupante esse quadro. E o futuro se vem na lógica, né, de consolidar, de estruturar, e mais do que isso, de regulamentar essa lógica de destruição da universidade pública, principalmente do conceito de universidade pública, apontando para uma visão utilitarista, como se a universidade tivesse que estar a serviço do mercado, como se a universidade tivesse a única obrigação de formar pessoas para atender os desejos imediatos do mercado, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar capital, né, e para atender os interesses, né, da elite econômica e alguma parcela da elite política brasileira. Nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Quando surge um projeto dessa natureza, que, para nossa tristeza, né, não passou por um debate anterior com a comunidade, não passou por um debate com os servidores técnico-administrativos, com os estudantes, com os professores, com os gestores, com a DIFES, que nos representa enquanto gestores, né? O governo vem e apresenta um debate, uma proposta, formuladas por economistas, com o único objetivo, né, de iniciar um processo de privatização das universidades, com o nome, né, de autonomia das universidades, e eu fico preocupado porque essas pessoas não têm a menor ideia do que é autonomia universitária. A menor ideia. Porque quem lê essa proposta do Futuros, que não diz nada, que não tem qualquer lógica do que se possa... Eu tenho até dificuldade de dizer o que é o Futuros, porque não há nenhuma lógica naquilo. Falar em empreendedorismo, falar em internacionalização, falar em governança, falar em pesquisa, falar em inovação, falar em internacionalização, como se a universidade, no seu cotidiano, não vivesse disso, é uma prova de desconhecimento cabal de que essas pessoas, esses economistas que estão no MEC hoje, nunca entraram numa universidade e, se entraram, nunca respiraram, nunca viveram, nunca compreenderam qual é o papel social dessas instituições. Então, isso preocupa bastante. Porque essa visão pragmática de que a universidade, e o que é mais grave, ela tem que ser dividida entre universidades que só ensinam, como se isso existisse, e universidades que ensinam, pesquisam e fazem extensão. Nós já vimos esse filme lá atrás, ensaiado por Fernando Henrique Cardoso, quando o ministro era o Paulo Renato, e foi imediatamente rechaçado pela comunidade e até por parcela significativa da sociedade. Não cabe, dentro do conceito moderno de universidade, nem nada que aponte para o utilitarismo. Logo, essa universidade que se transformou a partir dos processos de expansão, a partir da interiorização, a partir da lei das cotas, que hoje tem no seu coletivo uma representação mais significativa do que é a sociedade brasileira. Hoje é bonito ver a universidade, né, respirando esse caldo de cultura que congrega pessoas de todas as classes sociais, de todas as religiões, de todos
os matizes ideológicos, porque isso é que é a universidade. E lutar contra isso, né, e impedir que isso aconteça no ambiente universitário, é o primeiro passo para destruir a universidade pública. E a nossa obrigação é lutar contra isso. Por isso, eu compreendo e acho que o Gil tem razão quando ele diz que nós precisamos reagir, mas nós precisamos apresentar uma proposta. Nós temos alguns elementos, alguns documentos já básicos que podem estruturar aquilo que nós pensamos de uma universidade pública, gratuita e referenciada naquilo que a universidade tem que ter de mais importante, que é o seu compromisso social. Nós precisamos compreender que com a ampliação das universidades brasileiras e dos institutos federais, nós temos hoje diferentes modelos de universidade. O professor Tomás passou uma experiência muito rica numa universidade que tem um modelo completamente diferente das demais, que é a Unilab, que está lá em Redenção, no interior do Ceará, e ela não se enquadra dentro de nenhum desses modelos, né, que este governo enxerga para a universidade. Se nós formos aqui para a região sul, nós temos a Unila, que é outro exemplo de universidade que tem um modelo absolutamente diferente. Se nós formos lá para o meu estado, no Ceará, nós temos uma universidade belíssima no interior do Ceará, que chama-se Universidade Federal do Cariri, que tem um compromisso enorme com o desenvolvimento regional da região do Cariri e que já mostra exitoso esse projeto. Quando você chega no Cariri, depois da presença da universidade, encontra o desenvolvimento violento que ocorre numa escala totalmente acima do que ocorre com o restante do país. Nós temos o exemplo da Universidade do Sul da Bahia, que o reitor Naumar tão bem conduziu no desafio de implantar um modelo diferente, trazendo, né, as escolas para dentro da universidade, mostrando que é possível construir um modelo de universidade diferente e que, ao mesmo tempo, ela trouxesse no seu objetivo maior aquilo que a universidade pública tem como compromisso, que é o desenvolvimento social da região onde ela está inserida. Então, não há um modelo único que consiga colocar no mesmo espaço todos esses modelos de universidade. Preciso respeitar isso. Qualquer projeto de universidade pressupõe um debate longo, cuidadoso com a comunidade, para que o MEC de hoje, que não conhece a universidade pública, que não conhece o papel da universidade pública, que não respeita o professor, que não respeita o servidor técnico-administrativo, que não respeita o estudante, por desconhecimento do papel da universidade, por ignorância, porque nunca viveram a universidade, não há como avançar sem uma discussão cuidadosa sobre que modelo de universidade se adequa a esse ou aquele projeto. Acho, portanto, que é um debate que precisa iniciar. Nós não podemos ter medo desse debate. Sabemos que é importante as universidades avançarem na sua forma de gestão, mas tendo condições para isso, tendo autonomia para escolher os seus gestores, para que universidades não sejam violentadas com imposição de reitores que a comunidade não aceita, para que a universidade não seja atingida por procuradorias que não têm qualquer relação com a cultura daquela instituição, para que a universidade tenha possibilidade de fazer a gestão do seu orçamento e dos seus recursos. Eu quero só encerrar colocando um dado que o Gil conhece muito bem, da falácia de que a universidade não arrecada recurso próprio. Isso é uma mentira, isso é de um desconhecimento
básico da universidade. Todas as universidades, indistintamente, arrecadam recursos. O que elas não têm é autonomia para usar esses recursos. Nos deem autonomia e nós vamos melhorar, né, a arrecadação da universidade. Hoje as universidades arrecadam, não tem orçamento e o dinheiro fica no tesouro. Eu acho que você falou, Gil, em algo como 30 milhões não sei se foi você ou foi alguém falou em Salvador de 30 milhões de uma universidade, 60 milhões de outra, a UNB arrecadou outros tantos milhões, mas não adianta, porque a universidade não tem autonomia para gerir esses recursos. E se não tem orçamento, isso volta para o governo e vai engordar o caixa do governo. Então eu queria, com essas reflexões, iniciar a minha fala, né? Não entrei especificamente no futuro, que eu sei que nós teremos tempo para tratar, mas essas reflexões precisam ser feitas e nós precisamos divulgar isso para a sociedade, nós precisamos divulgar isso para os nossos colegas que não estão no dia a dia dos movimentos, para que eles compreendam os riscos que as universidades públicas e os institutos federais estão correndo. E esse risco institucional resulta num risco para as futuras gerações, para os jovens que estão aí precisando de formação de qualidade, de formação emancipadora e de formação com compromisso da soberania nacional, que é coisa que nós não vemos hoje em um governo militar. Muito obrigado.